A bandeja de bebidas caiu no chão do restaurante chique com um estrondo que ecoou pelo salão. Vinho tinto se espalhou pelo carpete creme, formando uma mancha escura que crescia rapidamente, e estilhaços de vidro brilhavam sob a luz difusa. Ana, a garçonete, ficou paralisada, os olhos arregalados de susto, fixos no homem que acabara de tropeçar nela. Não foi um acidente de verdade, ela sabia. Ele, o senhor Almeida, um cliente habitual e conhecido por sua arrogância, a olhava com um desprezo que ela já conhecia bem. O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável, e Ana sentia os olhares de todos os clientes queimando em sua pele. O senhor Almeida se levantou lentamente com uma calma irritante. Ele limpou seu terno caro, sem pressa, como se o incidente fosse apenas um pequeno inconveniente causado por um ser inferior. Depois, com um sorriso debochado que não chegava aos olhos, ele disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, mas se dirigindo apenas a Ana. Parece que a incompetência é o prato do dia. Mais uma vez, Ana, você prova que não serve nem para segurar uma bandeja. A voz dele era fria, cortante, e cada palavra parecia uma facada. Ana sentiu o calor da humilhação subir por seu pescoço. Ela queria gritar, queria chorar, mas algo dentro dela a impediu. Em vez disso, um brilho determinado, quase imperceptível, surgiu em seus olhos. Ela apenas acenou com a cabeça levemente, um gesto que o senhor Almeida, em sua prepotência, interpretou como submissão. Mal sabia ele que aquele aceno era o início de um plano, um pensamento que começava a tomar forma em sua mente. Um silêncio estranho tomou conta do salão. Ninguém se atrevia a falar, a quebrar a tensão. Todos estavam acostumados com as cenas do Sr. Almeida, mas desta vez algo parecia diferente. Em uma mesa mais afastada, perto da janela, um homem elegante, o Sr. Ricardo, observava a cena com atenção. Ele não era um cliente tão frequente quanto o Sr. Almeida, mas era conhecido por sua discrição e seu olhar aguçado. Seus olhos encontraram os de Ana por um breve segundo, e ele fez um pequeno aceno discreto com a cabeça. Era quase imperceptível, mas Ana entendeu. Não era um aceno de pena, mas de reconhecimento, de cumplicidade. Naquele momento, a semente da retribuição foi plantada. O Sr. Almeida, ainda com seu ar de superioridade, exigiu que Ana limpasse a bagunça imediatamente e pagasse pelo vinho que havia sido derramado. Ele parecia se deleitar com a situação, saboreando cada segundo da humilhação dela. Ana o encarou por um instante, o que pareceu uma eternidade. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e uma nova determinação. Ela não disse nada. Apenas respirou fundo e, sem desviar o olhar do Sr. Almeida por um momento, virou-se para pegar um pano. Mas antes de se afastar, ela lançou um olhar significativo para o Sr. Ricardo. Ele sorriu. Um sorriso leve, mas com uma promessa implícita. A mesa estava posta para algo muito maior do que um simples derramamento de vinho. A história estava apenas começando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Ana cresceu em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde a vida seguia um ritmo diferente, mais lento, marcado pelo cheiro do café fresco todas as manhãs e pelo som dos galos cantando. A casa onde morava era humilde, mas cheia de vida, com paredes que guardavam histórias de gerações. Ela era a filha mais velha de três, e desde muito cedo aprendeu o valor do trabalho. Sua mãe era costureira, passava horas na frente da máquina, e o pai, pedreiro, voltava para casa cansado, mas sempre com um sorriso para os filhos. Eles lutavam dia após dia para manter a família, para não deixar faltar nada, mesmo que o pouco que tinham fosse sempre suado.
Ana sonhava em ser professora. Imaginava-se na frente de uma turma, compartilhando conhecimento, acendendo a chama da curiosidade nos olhos das crianças. Ela passava horas lendo os poucos livros que tinha, e os cadernos velhos da escola eram seus tesouros. Mas a realidade da vida impôs outros caminhos. A necessidade de ajudar em casa falou mais alto. A faculdade, aquele sonho distante, precisou ser adiada. Não havia dinheiro, não havia tempo. Era preciso agir. Então Ana tomou uma decisão difícil. Deixou a pequena cidade e se mudou para a capital, uma metrópole que parecia um mundo à parte. Foi morar em um bairro de classe média baixa, onde aluguel era caro e o transporte, uma aventura diária. Lá, ela conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante chique, um lugar que contrastava demais com sua origem. Seu principal objetivo era trabalhar e enviar dinheiro para casa, para que seus irmãos pudessem ter as oportunidades que ela não teve. Seus sonhos de educação e de uma vida melhor ainda a motivavam, uma chama que ardia forte dentro dela, apesar de todas as dificuldades e da saudade que sentia da família. O restaurante onde Ana trabalhava era um símbolo gritante da desigualdade social que ela enfrentava todos os dias. Era um lugar onde pessoas como o Sr. Almeida, com seu dinheiro e influência, se sentiam no direito de tratar os outros como bem entendessem. O Sr. Almeida, um empresário influente e cliente frequente, representava tudo o que a oprimia. Ele era a personificação da riqueza sem empatia, do poder sem humildade. Suas palavras eram veneno, seus olhares, punhais. A presença do Sr. Almeida no restaurante era uma constante lembrança das barreiras que Ana enfrentava. Era um lembrete cruel de que, para algumas pessoas, o dinheiro comprava não apenas luxo, mas também o direito de humilhar. Suas pequenas humilhações diárias, seus comentários condescendentes, construíram um ressentimento silencioso em Ana. Ela se via forçada a engolir cada afronta, cada pequena ironia, cada crítica injusta, tudo para manter seu emprego. Aquele emprego era a ponte que ligava sua família à esperança de um futuro melhor. Cada vez que ele falava, Ana sentia um nó na garganta, mas sabia que não podia responder, não podia revidar. Seu emprego estava em jogo e, com ele, o sustento de sua família. Ela respirava fundo, forçava um sorriso e seguia em frente, com a dignidade ferida, mas a cabeça erguida, porque sabia que era mais forte do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. As humilhações diárias que Ana sofria não eram algo novo, nem isolado. A cena da bandeja quebrada foi apenas o ápice de uma série de eventos que vinham corroendo a dignidade dela há muito tempo, criando rachaduras profundas em sua paciência e em seu espírito. Ela se lembrava de cada um desses episódios com uma clareza dolorosa, como se tivessem acontecido ontem. Houve aquela vez em que o Sr. Almeida, com seu sorriso falso e voz mansa, prometeu ajudar Ana a conseguir um emprego melhor. Ele disse que tinha contatos, que ela era uma moça esforçada e merecia mais. Ana, ingênua e cheia de esperança, agradeceu emocionada. No dia seguinte, ele a ridicularizou na frente de todos os colegas, dizendo que ela não tinha talento para nada além de servir mesas e que ele jamais a indicaria para qualquer cargo de responsabilidade. As palavras dele ecoaram em sua mente por semanas, fazendo-a questionar seu próprio valor. Era uma humilhação velada, mas que doía mais do que um tapa na cara. Outras vezes, ele a fazia refazer tarefas sem motivo algum, apenas para mostrar sua autoridade. Mandava-a limpar uma mesa que já estava impecável ou reordenar talheres que já estavam perfeitamente alinhados. Tudo isso acompanhado de um olhar de superioridade,
como se quisesse lembrá-la constantemente de seu lugar. Ana sentia um nó na garganta, mas respirava fundo e fazia o que ele pedia, com a raiva borbulhando por dentro. Ela sabia que era um jogo de poder e ele estava sempre ganhando. A manipulação do Sr. Almeida ia além dessas pequenas afrontas. Frequentemente, ele reclamava de Ana para a gerência, por motivos banais, fazendo-a sentir-se constantemente sob a ameaça de demissão. Uma vez, ele disse que ela tinha derramado café em seu terno, o que era uma mentira descarada, mas a gerente, intimidada pelo poder dele, deu um aviso a Ana, ameaçando descontar o custo da lavanderia do seu salário. Ana sabia que ele fazia isso para mantê-la acuada, sempre com medo de perder o emprego que era o sustento de sua família. Ele também usava Ana para servir seus convidados em eventos particulares, fora do restaurante. Prometia uma boa gorjeta, mas pagava pouco e exigia muito. Em uma dessas ocasiões, ela trabalhou 12 horas seguidas, servindo dezenas de pessoas, e no final, ele lhe deu uma quantia irrisória, dizendo que ela deveria estar grata pela oportunidade. Ana precisava do dinheiro, então aceitava, mas cada vez se sentia mais explorada e desrespeitada. Mas a pior das injustiças, a que deixou uma cicatriz mais profunda, aconteceu meses antes. O Sr. Almeida, com sua lábia de empresário bem-sucedido, convenceu Ana a investir suas pequenas economias em um negócio promissor que ele gerenciava. Ele falou sobre retornos rápidos, sobre como ela poderia multiplicar seu dinheiro e finalmente realizar o sonho da faculdade. Ana, com a esperança de mudar sua vida, investiu cada centavo que havia guardado com tanto sacrifício. Era o dinheiro da sua faculdade, a poupança de anos de trabalho duro. Mas o negócio era uma farsa. Ela perdeu todo o seu dinheiro. Quando Ana o confrontou, ele apenas riu da ingenuidade dela, dizendo que ela deveria aprender a lição e não confiar em estranhos. Aquele incidente foi um golpe devastador. Ana não chorou na frente dele, mas as lágrimas vieram em casa, em silêncio, enquanto ela sentia a dor da perda e da traição. Aquele dinheiro representava seu futuro, sua chance de sair daquela vida, e ele tirou tudo dela sem remorso. O incidente da bandeja, então, não foi um acidente isolado. Foi a última gota. Foi o ponto de ruptura depois de anos de abuso, desrespeito e manipulação. Ana havia chegado ao limite de sua paciência e de sua dignidade. Ela não podia mais suportar. Aquele olhar de desprezo do Sr. Almeida sobre a bandeja quebrada foi o catalisador que acendeu uma chama de determinação em seu coração. Ela sabia que algo precisava mudar, e mudaria. O ambiente no restaurante, que já era pesado, tornou-se insuportável para Ana depois daquele dia. O Sr. Almeida, como se tivesse sentido o desafio no olhar dela, intensificou suas provocações, tornando a vida de Ana um inferno diário. Ele a observava de longe, com um sorriso cínico, esperando o menor deslize para fazer um comentário maldoso ou uma exigência sem sentido. Era como se ele estivesse em uma caçada e Ana, a presa. Pequenas discussões com os colegas de trabalho começaram a se tornar mais frequentes. Alguns, por medo do Sr. Almeida, que tinha muita influência, preferiam se calar e ignorar as humilhações que Ana sofria. Outros, talvez por inveja da atenção que ela, involuntariamente recebia, faziam comentários que só pioravam a situação. "Por que você não revida?" perguntava um. "Se você não gosta, por que não sai?" dizia outro. Ninguém realmente a defendia, e a solidão de Ana no meio daquele ambiente hostil era palpável. A gerência, por sua vez, continuava a ignorar as queixas de Ana. O Sr. Almeida era um cliente valioso e eles não queriam problemas.
A política do restaurante era clara: manter o cliente satisfeito, custe o que custar, mesmo que o custo fosse a dignidade de uma funcionária. Ana começou a sentir o peso do julgamento de todos. Ela ouvia sussurros de outros funcionários sobre sua incapacidade de lidar com o Sr. Almeida ou sobre seu azar de sempre cruzar o caminho dele. Alguns clientes habituais, influenciados pelo comportamento do Sr. Almeida e pela forma como ele a tratava, também passaram a tratá-la com um certo desdém, como se ela fosse realmente inferior. Eles absorviam a narrativa do Sr. Almeida de que Ana era desajeitada e incompetente e a repetiam sem questionar. O comportamento do Sr. Almeida piorou ainda mais. Ele passou a fazer comentários mais pessoais e ofensivos sobre a vida de Ana, sua família e sua condição social. Sua família deve estar orgulhosa de você, servindo mesas. Ele disse uma vez, em tom de zombaria, alto o suficiente para que todos ouvissem. Com essa sua ambição, você nunca vai sair daqui, comentou em outra ocasião, olhando diretamente para ela, enquanto Ana servia uma mesa próxima. Ele sempre fazia questão de humilhá-la em público, para garantir a humilhação máxima e a vergonha dela. Ele parecia se alimentar da dor e do desconforto que causava. Ana se sentia encurralada, sem saída. O trabalho, que deveria ser sua esperança de um futuro melhor, tornou-se sua prisão. Cada dia era uma batalha para manter a compostura. As noites eram preenchidas por insônia e lágrimas silenciosas. Ela deitava na cama, olhando para o teto, revivendo as humilhações do dia, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A pressão era quase insustentável e a vontade de desistir de tudo era enorme. Ela pensava em deixar o emprego, em voltar para sua cidade natal, em esquecer tudo. Mas a necessidade de sustentar sua família era um fardo pesado que a impedia de ceder ao desespero. Seus pais e irmãos dependiam dela. Essa responsabilidade era um motor que a impulsionava a seguir em frente, mesmo quando tudo o que ela queria era parar. Ela tentava encontrar forças em sua própria resiliência, na esperança de que um dia toda aquela luta valesse a pena. Uma noite depois de mais uma humilhação pública do Sr. Almeida, que a fez sentir menor que um nada, Ana estava limpando as mesas com os olhos marejados, a visão embaçada pelas lágrimas que teimavam em não cair. Ela tentava se concentrar na tarefa, mas as palavras cruéis do Sr. Almeida martelavam em sua cabeça. Foi nesse momento de fragilidade que o Sr. Ricardo, o milionário que tinha testemunhado a cena da bandeja e o desprezo nos olhos do homem, se aproximou dela. Ele tinha esperado o momento certo, sem plateia, para não expor Ana ainda mais. Ele falou com uma voz calma, que contrastava com o barulho do restaurante e a tempestade emocional dentro dela. O Sr. Ricardo revelou que não era apenas um cliente habitual, mas um dos investidores na rede de restaurantes onde ela trabalhava. Ana ergueu a cabeça surpresa e viu a seriedade em seus olhos. Ele contou que vinha observando o comportamento do Sr. Almeida há meses, não apenas com ela, mas com outros funcionários e até mesmo com fornecedores. Ele já sabia da reputação dele, dos seus modos arrogantes e da forma como ele tratava as pessoas que considerava inferiores. A cena da bandeja, para ele, foi apenas a confirmação do que já suspeitava. Com um gesto gentil, o Sr. Ricardo ofereceu a Ana uma oportunidade inesperada. Ele estava impressionado com a dignidade dela e com a resiliência que ela demonstrava a cada dia, apesar das adversidades. Ele disse que queria dar a ela um suporte financeiro para que pudesse finalmente começar sua faculdade, o sonho que ela tinha adiado por tanto tempo. Além disso,
ofereceu um emprego em uma de suas empresas, bem longe do Sr. Almeida e de todo aquele ambiente tóxico. Era uma chance de recomeçar, de usar suas capacidades em um lugar onde seria valorizada. Ana ficou em choque, as palavras do Sr. Ricardo ecoando em sua mente. Era como se um raio de sol tivesse atravessado as nuvens escuras que a cobriam. Ela hesitou por um momento, a desconfiança ainda enraizada em seu coração devido a tantas decepções. Mas a oferta era real, tangível e representava a chance de sua vida, a quebra de um ciclo de sofrimento e humilhação. Ela pensou em sua família, nos sacrifícios que tinha feito e nos sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Com a voz embargada pela emoção, mas com uma nova esperança brilhando em seus olhos, ela aceitou. Sentiu um misto de medo pelo desconhecido e um alívio imenso, como se um peso gigante tivesse sido tirado de suas costas. O Sr. Ricardo, então, revelou que já havia iniciado uma investigação sobre as práticas comerciais do Sr. Almeida. Ele explicou que o comportamento do Sr. Almeida no restaurante era apenas a ponta do iceberg de problemas maiores, envolvendo negócios e ética profissional. A cena da bandeja, que para Ana foi o ápice da humilhação, para o Sr. Ricardo foi a gota d'água, o empurrão final para ele agir de forma mais decisiva. Ele prometeu a Ana que o Sr. Almeida enfrentaria as consequências de suas ações, não apenas pelas humilhações no restaurante, mas por tudo o mais que viria à tona. Este era o momento que rompia o ciclo e mudava o rumo da narrativa de Ana para sempre. Ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, a justiça estava ao seu alcance. Ana sentiu uma onda de euforia e, ao mesmo tempo, um medo gelado percorrer seu corpo. A notícia de sua saída do restaurante e principalmente da ajuda do Sr. Ricardo se espalhou como fogo. Não demorou para que os sussurros começassem. Alguns colegas a olhavam com inveja, outros com uma admiração silenciosa, um brilho de esperança em seus próprios olhos. A gerente, que antes mal a cumprimentava e sempre ignorava suas queixas, agora tentava se aproximar, com um sorriso forçado, percebendo que a dinâmica de poder no restaurante tinha mudado. Ana via a falsidade em cada gesto, mas mantinha a compostura. O Sr. Almeida, claro, não aceitou a situação pacificamente. Fervendo de raiva pela traição de Ana e pela interferência do Sr. Ricardo, ele tentou intimidá-la. Ligou para o celular dela, mandou mensagens ameaçadoras e até apareceu perto de sua casa uma vez. Ele dizia que ela se arrependeria, que ele sabia onde a família dela morava, que sua reputação seria destruída. O medo apertou o peito de Ana. Ela pensou em desistir, em se esconder, mas as palavras do Sr. Ricardo e a promessa de apoio dele ressoavam em sua mente. Ele a havia assegurado que estaria protegida, que ele cuidaria de tudo. Essa promessa e a imagem de um futuro melhor a fortaleceram. Ela não era mais a Ana que se encolhia. No bairro de Ana, a notícia também causou um rebuliço. A pequena comunidade, onde todos se conheciam, reagiu de formas diversas. Alguns vizinhos a viam como uma heroína, a menina pobre que enfrentou o rico e poderoso. Eles a cumprimentavam na rua com sorrisos de orgulho. Outros, no entanto, a criticavam por não saber seu lugar, por ser ambiciosa demais, por se meter com gente grande. Diziam que ela deveria ter aceitado a humilhação e agradecido por ter um emprego. A família de Ana estava apreensiva, com medo das ameaças do Sr. Almeida, mas também transbordando de orgulho pela coragem da filha. A mãe dela chorou de alívio e esperança ao saber que Ana finalmente teria a chance de ir para a faculdade. O pai, com o semblante sério de sempre,
deu um abraço apertado nela, algo raro, que valeu mais que 1000 palavras. Ana passou por um verdadeiro turbilhão emocional. Sentia-se empoderada, como se tivesse encontrado uma força que nem sabia que possuía. Mas essa força vinha acompanhada de uma responsabilidade enorme. Ela era a esperança da família, a prova de que era possível mudar de vida. As memórias das humilhações passadas ainda a assombravam às vezes, vindo em pesadelos ou em momentos de silêncio. Ela se pegava, revivendo as palavras cruéis do Sr. Almeida, o desprezo em seu olhar. Mas agora, ao invés de se sentir pequena, ela sentia uma raiva controlada, uma determinação. A esperança de um futuro melhor e a chance de fazer justiça a impulsionavam. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas não estava mais sozinha. O Sr. Ricardo, mesmo com sua fortuna, mostrou que tinha um coração e um senso de justiça que o dinheiro não comprava. Ana respirou fundo, pronta para o próximo capítulo de sua vida. Meses voaram como folhas levadas pelo vento, e Ana estava imersa em uma nova rotina. Ela mergulhou de cabeça nos estudos da faculdade. Cada aula, cada livro, era uma vitória pessoal. O novo emprego na empresa do Sr. Ricardo era desafiador, sim, mas oferecia um ambiente de respeito e aprendizado que ela nunca havia experimentado. Longe das humilhações diárias, Ana florescia. Sua inteligência e dedicação, antes sufocadas, agora eram reconhecidas e valorizadas. Ela aprendeu rápido, absorvendo cada nova informação e logo se tornou uma peça importante na equipe. A cada dia, sua confiança crescia e a sombra do passado parecia cada vez mais distante. Enquanto Ana reconstruía sua vida, o mundo do Sr. Almeida desmoronava. As investigações do Sr. Ricardo revelaram um esquema complexo de corrupção e má gestão que o Sr. Almeida vinha operando há anos. Não era apenas sobre o restaurante, mas sobre uma teia de negócios obscuros e práticas ilegais que ele usava para enriquecer às custas de outros. A notícia de sua queda se espalhou como um rastilho de pólvora nos círculos empresariais. Ele perdeu seu cargo na empresa principal, seus investimentos foram congelados e sua reputação, antes de intocável, foi completamente arruinada. Os jornais e noticiários falavam do magnata caído, e as fotos de seu rosto, antes arrogante, agora mostravam um homem abatido e desesperado. A justiça, que parecia tão distante para Ana, finalmente se concretizou. O Sr. Almeida, outrora um homem que se considerava acima da lei e da moral, enfrentou as consequências legais e financeiras de seus atos. Processos foram abertos, auditorias revelaram fraudes, e ele perdeu grande parte de sua fortuna e influência. A mansão, os carros de luxo, os jantares caros, tudo começou a desaparecer. Ele foi obrigado a vender propriedades para cobrir dívidas e multas. A imagem do homem poderoso e temido foi substituída pela de alguém que, por sua própria ganância e crueldade, havia destruído a si mesmo. Ana, agora mais confiante e realizada, conseguiu proporcionar uma vida melhor para sua família. Ela alugou uma casa maior e mais confortável para seus pais e irmãos. A mãe não precisava mais costurar até tarde da noite, e o pai pôde diminuir o ritmo de trabalho, cuidando mais da saúde. Seus irmãos tiveram acesso a escolas melhores e a oportunidades que antes eram impensáveis. Ana visitava sua cidade natal com frequência, sempre levando consigo histórias de superação e esperança. Ela se tornou uma inspiração para outros jovens da comunidade, provando que, com esforço e dignidade, era possível romper as barreiras da pobreza e da injustiça. A história de Ana se tornou um exemplo de resiliência e justiça.
Ela aprendeu que a dignidade não tem preço e que a verdadeira força reside em não se curvar à injustiça, mesmo nas situações mais adversas. Assim, as cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas haviam se transformado em marcas de vitória, lembrando-a de onde veio e o quanto havia lutado para chegar onde estava. A jornada de Ana é um testemunho de que, às vezes, a ajuda vem de onde menos se espera e a justiça, ainda que demore, pode prevalecer. Ela olhava para o futuro com a certeza de que, não importa os desafios, ela teria a força para enfrentá-los e a gratidão por aqueles que, como o Senhor Ricardo, acreditaram nela e a ajudaram a reescrever sua própria história. O ciclo de humilhação havia sido quebrado e, em seu lugar, florescia um futuro de possibilidades.